Homens de Oração e Avivamento, Leonard Ravenhill. Sabe de uma coisa? Não há nenhum lugar na terra de Deus mais emocionante do que a igreja do Deus vivo, quando Deus está pairando lá. E não há nenhum lugar na terra de Deus mais chato quando Ele não está lá. Quanto tempo você acha que Deus vai tolerar nossa iniquidade e nosso pecado na Inglaterra e nos Estados Unidos? Nós tivemos os maiores avivamentos da história. Nós produzimos os maiores professores da palavra de Deus na história. Nós iniciamos os maiores avivamentos da história. Nunca houve um avivamento que substituiu o avivamento metodista. O coração de John Wesley estava estranhamente quente às 8h45, no 24 de maio de 1738, e imediatamente Deus deixa cair uma brasa viva no coração daquele homem que mudou o caráter do mundo. Eu lhes lembrei na noite passada, Wesley pregou 600 sermões numa sequência e apenas 6 deles dentro da igreja. Nós tiramos o chapéu para ele hoje, mas eles tiraram as botas para lançar nele nos dias que ele viveu. Ele encontrou um lugar na história como um dos maiores teólogos e compositores de hinos. Ele estabeleceu escolas e faculdades. Através do avivamento metodista houve uma chama purificadora de limpeza que atravessou o mundo. Eu poderia dizer o mesmo sobre Finney e seu avivamento aqui nos Estados Unidos. Eu não acho que a América já teve outro pregador como Finney. Eu disse algumas vezes aos pregadores e eles não gostam de mim por isso, mas eu nunca tive a intenção de ser amado. O Senhor nunca disse que eu tenho de ser amado. Eu disse aos pregadores, por vezes, que eu acho que os evangelistas são as pessoas mais estúpidas do mundo. Eles querem romper a terra lavrada, semear a semente, aguá-la e fazer a colheita em 20 minutos. Ninguém mais espera fazer isso, só os pregadores. Finney pregou 28 noites seguidas e nunca fez um apelo ao altar. Ele não pregou o amor de Deus, ele pregou a ira de Deus. Ele não disse, você é uma boa pessoa, Deus ama você, mas odeia seus pecados. Ele disse, Deus se ira com os perversos todos os dias. Ele não pregou amor, ele pregou juízo. Ele não pregou misericórdia, ele pregou juízo. Ele não pregou o amor de Deus, ele pregou a ira de Deus. Ele não pregou o céu, ele pregou o inferno. Ele não pregou graça, ele pregou lei. Noite após noite ele esmurrou essas pessoas e elas ouviram até que elas estavam em um estado de esgotamento mental e finalmente o fogo de Deus romperia. Lembre-se que ele foi para uma cidade como Worcester, Nova York e teve uma cruzada lá por cerca de 2 meses. Ele deixou centenas de milhares de pessoas genuinamente nascidas de novo do Espírito de Deus. Eles mudaram o caráter daquela cidade. Eu lhes lembrei ontem, um verdadeiro avivamento. Eu não me importo quantas pessoas vêm ao altar, o quanto você dá ao evangelista. Se não mudar a atmosfera moral da comunidade, não é avivamento. Talvez seja evangelismo. Avivamento é o trabalho do Espírito de Deus na igreja. Evangelismo é o trabalho da igreja no mundo. Eu disse isso muitas vezes, minha querida esposa pode dizer, Deus me mostrou todos os dons do Espírito, mais ou menos 17, não apenas 9. Todos os dons, incluindo dons ministeriais, de apóstolo, de mestre, de evangelista e de profeta. E Deus disse, Ravenhill, você pode ter qualquer um desses, mas apenas um. E ele disse, você pode ter aquele ministério de oração, não haverá nada público nele. Eu escolhi este ministério. Sabe, quando falamos de oração, falamos de um jovem que realmente se matou orando. David Brainerd morreu aos 28 anos de idade. Orou por vezes ajoelhado na neve, quando a neve estava até o queixo. Ele disse que só podia chegar nas pontas de seus dedos no final do dia, quando ele lutou por 10 horas de oração. Ele tinha tuberculose e quando ele espirrava, ele aspergia a neve com o sangue que saía de seus pulmões. Se você pensasse que era uma pétala de rosa e pegasse e esticasse, era como esticar um pedaço de seus pulmões. Ele literalmente orou até a morte. Payson, de Portland.
O homem que não tinha um carpete no chão do quarto dele, ele tinha um piso de madeira como este, e depois que ele morreu, eles acharam ranhuras naquele chão, 2 ranhuras na parte lateral da sua cama, longas ranhuras. Enquanto eles lavavam o corpo para enterrar, eles descobriram que ele tinha grandes cascos nos joelhos, e alguém juntou as coisas e disse: este é o lugar onde ele costumava orar. Ele orava intercedendo desta forma, até ele desgastar as ranhuras no chão do seu quarto. Oh, eu posso dar-lhes uma lista de um monte de homens na história. Eu tenho um monte de livros sobre as minhas prateleiras. Homens que se embriagaram em oração. Homens que passaram dias e noites lutando em oração, amarrando principados no poder. Eu costumo dizer minhas orações. Mas eu oro mesmo? A oração é tão simples que uma criança pode fazer. A oração é tão profunda que as maiores orações da Bíblia não tinham nenhuma linguagem. Ela vai esgotar o seu vocabulário, ele vai esgotar você. Eu te digo, quando Deus fala, algo acontece. Deus, eu tenho tudo o que eu queria como jovem, uma igreja lotada, muito dinheiro, prestígio, todo mundo gosta de mim. Mas de alguma forma a atmosfera não é cheia da divindade, o Senhor não paira no santuário. Ele diz, eu pego a minha caneta, e ele disse que começou a escrever um hino. Eu acho que é um dos mais encantadores hinos que temos. Sabe o que ele escreveu? Ele nunca o alterou depois que escreveu. Isto foi o que ele escreveu. Sopra em mim sopro de vida, encha-me com uma nova vida, para que eu ame o que tu amaria e faça o que tu faria. Sopra em mim sopro de Deus, até que eu seja um santo teu, até que toda parte terrena de mim queime no teu fogo divino. Meu Deus. 52 vezes em Atos dos Apóstolos o Espírito Santo foi mencionado. 40 vezes a oração é mencionada. Porque se sua vida começar com o Espírito Santo, uma prova de seu preenchimento pelo Espírito de Deus é este, de acordo com o livro de Judas, orando no Espírito Santo. E ele começou a analisar, ele disse, esta é a norma do cristianismo. Afinal de contas, Deus nunca projetou um cristianismo apóstata. Esta é a norma do cristianismo. Esta é a igreja antes de se tornar rica e sufocada pela prosperidade. Esta é a igreja de Jesus antes de se tornar musculosa pela organização. Esta é a igreja onde as pessoas não assinavam artigos de fé, elas agiam na fé. Esta é a igreja onde as pessoas não recitavam orações, elas oravam no Espírito Santo. Este é o lugar onde eles não se reuniam para serem intelectuais que estudavam medicina psicossomática, eles curavam os doentes. Se eu dissesse a você hoje à noite, você realmente, seriamente acha que a necessidade número 1, a prioridade número 1 aqui na América esta noite é um real avivamento do Espírito Santo? Não essas coisas falsas que estão acontecendo ao nosso redor agora, não esta mudança, imitação daquilo que realmente está por vir. Porque quando Deus vier, Ele não virá apenas para tocar algumas pessoas carismáticas. Quando Deus vier, Ele vai abalar esta nação de dentro para fora, como um cão terrier sacode um rato. Enquanto a igreja está à procura de melhores métodos, melhor maquinário, mais dinheiro e mais publicidade, Deus está à procura de melhores homens. Isso é tudo o que Ele está procurando. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus seja toda a glória. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida e aqueles que tu amas.